No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lua no Céu de Cabul. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, Lua no Céu de Cabul. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo tem os links das minhas outras redes, do Scooby, você pode me seguir por lá, as minhas leituras são sempre atualizadas. No Instagram também, sempre tô postando stories, fotos lá também, compartilhando um pouco do meu dia a dia, das minhas leituras, do que eu vou trazer aqui também pro canal, tá? Então fiquem à vontade de me seguir por lá. E quero conversar com vocês sobre esse livro. Esse livro eu recebi na caixinha do Scooby do tema viagem. Ele é o livro principal da caixinha. Eu já resenhei o livro secundário, que é de Malas Prontas. Vou deixar nos cards pra vocês verem depois. Esse aqui é o Lua no Céu de Cabul, é o principal. Então assim, a gente tem uma história de refugiados. Foi meu primeiro contato com essa escritora, a Nadia Hashmi. É isso mesmo, Nadia Hashmi. Por que foi meu primeiro contato? Porque o primeiro livro dela, que fez muito sucesso aqui, eu ainda não li. Eu consegui o e-book dele, eu comprei o e-book numa promoção que teve na Amazon, mas eu ainda não li. E aí, como eu já tinha esse físico aqui, preferi ler esse segundo, que foi o segundo lançamento que ela fez aqui pela editora Arqueiro. Assim, a edição tá muito bonita. Vocês estão vendo o marcadorzinho de página que eu recebi da caixinha Scooby. Tem essas duas pontas, que são muito legais. E ele é uma cordinha, né? Ele é uma cordinha que você põe no meio e tal. Demorei até pra entender como é que funcionava. Sim, às vezes eu sou um pouquinho lenta pra algumas coisas. E o livro tem uma edição muito bonita. A Arqueiro, ela é muito boa nas edições, né? O espaçamento ele é muito bom, então você lê bem tranquilamente. Olha o tanto que eu marquei. Gente, esse livro, ele é de uma sensibilidade incrível, incrível. Eu realmente fiquei muito apaixonada pela forma que a própria escritora apresentou cada personagem e pela forma como ela conduziu a história. Então, assim, desde o início a gente tem o relato da mãe, né, da família, que é a Fereiba Jan, né, que o pessoal chama, mas a gente vai chamar ela aqui de Fereiba. A Fereiba, ela desde criança, ela foi uma criança, assim, que levou muito hate, sabe? Ela levou muito sofrimento até dentro da própria casa. Porque o que aconteceu? O pai dela é um senhor respeitado, tinha um pomar da família, que ele cuidava da plantação e tal. Ele se casou com a mulher que ele amava. E aí eles tiveram o primeiro filho, um menino. E aí quando foi ter o segundo filho, que é a Fereiba, a mãe faleceu no parto. Então, assim, a Fereiba nunca conheceu a mãe. E como o pai perdeu a mãe, que era a mulher que ele amava, ele meio que deslocou esse ressentimento para a filha. Então eles não tinham um relacionamento assim próximo. Ela fazia as funções dela de filha, ajudava na casa e tal, mas assim, mesmo quando ela ia pedir alguma coisa pra ele, era complicado, porque o relacionamento deles era muito complicado mesmo, assim. Não tinha proximidade, não tinha intimidade, sabe? E aí, o que aconteceu? Como a família ficou sem a mãe e ele tinha dois filhos pequenos para criar, um bebê, ele não ia conseguir lidar direito com um bebê sem ajuda. Então, o pai dele sugeriu que ele casasse logo com outra pessoa. E aí, eles procuraram uma pessoa para ele casar, que é a madrasta da Fereiba, a Coco, né? E assim, eles até contam que quando você é solteiro, você tem o nome da sua família. Depois que você entra casada numa nova família, normalmente você recebe um novo nome que é daquela família, que aí quer dizer que você pertence àquela família agora. Então é bem interessante essas questões culturais são bem explicadas no livro, o que é bem legal, você não fica perdido, sabe? Ao longo do livro é falado alguns termos que se repetem várias vezes, e são poucos os termos, mas tem uma lista bem pequenininha aqui de glossário dos termos. Se você ficar muito confuso, você pode ir lá e dar uma olhada, sabe? Ela é muito pequena, então é bem tranquilo, e os termos realmente se repetem bastante ao longo do livro.
Então, o que aconteceu? Chegou a madrasta e a madrasta teve que cuidar, antes de pensar em ter seus próprios filhos, né, com o atual marido, ela teve que cuidar dos filhos que já estavam lá. E à medida que a Fereiba foi crescendo, ela começou a imputar tarefas para a Fereiba. E assim, como o pai já não tinha uma proximidade, não gostava muito da Fereiba, porque querendo ou não, na cabeça do pai, a Fereiba tirou a mãe dele, entendeu? Então, assim, eu acho que ele nunca parou pra pensar o tanto que a própria menina sofria por não ter a mãe. Então, o que que acontece? Quando você é uma menina, você é muito atacada. Ela tinha um irmão? Sim, mas ele não sofria essas coisas. Porque, primeiro, ele tinha ficado órfão que nem ela, mas ele é um menino. Então, ele representa a família, ele vai levar a linhagem da família. Então, os posicionamentos são diferentes, tá? Então, o que aconteceu? A madrasta dela foi engravidando, e foi tentando ter um menino, mas, tipo, ela teve umas 4 ou 5 meninas, e aí ela desistiu e abraçou o filho mais velho do marido, que era da outra, né, esposa, como dela, e acabou. Agora a Fereiba sempre foi meio que usada pela madrasta. Então, assim, quando as meninas começaram a ter idade para ir pra escola, ela falou pro marido que não queria que a Fereiba fosse porque a Fereiba ajudava na casa e ela precisava de ajuda com as crianças menores. Então, assim, a Fereiba passou anos e anos, sabe, sendo sugada na casa com trabalhos domésticos, cozinha, às vezes colheita em pomar, e enfim, fazendo milhões e milhões de coisas, lavando roupa e não tendo direito a acesso à educação. Ela viu todas as irmãs irem pra escola e ela ficou pra trás, sabe? Sendo que ela é a irmã mais velha, né? E aí tem um momento que é muito legal, sabe? Ela cria uma... Gente, isso é muito no início da história. Ela cria coragem e pede pro pai que ela quer voltar a estudar. O pai ficou surpreso. Falou, não, achei que você já tinha desistido disso, porque se você entrar agora, a idade das outras crianças é bem menor que a sua. Você vai ser a criança mais alta da escola, você vai ser ridicularizada e tal, aquela situação, né? E ela insistia que ela queria. E aí ele falou, não, então eu vou conversar com a escola pra ver se eles te aceitam. E nisso a madrasta ficou, né, porque, pô, né, vou perder a minha ajudante full time aqui, porque eu não faço nada enquanto ela faz tudo pra mim, tipo isso. Mas aí ela prometeu que ajudaria nos trabalhos domésticos quando chegasse da escola. Então ela só tinha um turno da noite pra ela fazer os exercícios e as coisas da escola. Então, assim, a vida da Fereiba era muito labuta, entendeu? As outras irmãs não tinham tantas obrigações dentro de casa. Mas a Fereiba tinha demais, sabe? Então, assim, e rolou várias situações em relação a casamento nesse livro. E que é bem explicado como é que acontecia. Então, assim, se uma criança ela não vai pra escola, ela não se forma uma mulher, né? Ela se casa. Então, é assim. E tem idade pra casar, senão você vai ficando muito velha pra isso. E essa idade é bem próxima, né? Assim, é nova. E assim, rolou muita situação em relação ao casamento. Eu não quero contar sobre isso porque é uma cena assim que te traz uns impactos muito fortes e eu não quero que vocês percam isso. Quando ela realmente recebeu a Fereiba, recebeu uma proposta de casamento, realmente pra ela, de casamento e tal, ela ficou com o pé atrás, mas assim, a sogra foi tão amorosa com ela, e queria tanto ela, que ela abraçou a sogra como uma mãe que ela nunca teve. E é tão lindo, gente, é tão lindo ser retratado aqui. Então esse livro, ele é muito assim, sabe, ele é muito emotivo. E aí acontece a questão do Talibã tomar a conta, né, de todo o regime islâmico lá, de todo o governo, e começa a vir as regras, as mulheres não podem sair na rua sem estarem acompanhadas por homens, porque se saírem nas ruas sem os homens, elas são punidas, às vezes levam pra cadeia, às vezes levam uma surra na rua. Então, assim, tenso, sabe? E a Fereiba tinha o marido dela, que trabalhava pro governo, e aí a família toda começou a fugir. Toda a família dela, menos o pai dela, que ficou sozinho em casa cuidando do pomar. Até a madrasta foi para outro país com as outras filhas. Mas ele ficou para trás.
ela viu que a família dela foi toda indo e as coisas só piorando, 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 além dos ataques, dos bombardeios que estavam rolando, né? Muita gente estava morrendo. E aí chegou num ponto que o Mahmoud realmente falou, não, realmente a gente vai ter que fugir daqui, porque desse jeito vocês serão atingidos. Então ele comprou passaportes falsos, mas ia levar um tempo para ser fabricado, para ser entregue, né? Para eles poderem sair com passaportes falsos para chegar até a Inglaterra, onde a irmã, a irmã mais velha da madrasta dela, né, morava com o primo do Mahmoud. Então, assim, eles eram casados e moravam na Inglaterra. Então ela pensava, a gente vai pra Inglaterra e eles vão ajudar a gente. Porque é um melhor local pra gente poder fugir, bem longe de todo esse Talibã. E aí a gente tem a figura dos filhos da Fereiba com o Mahmoud, que é o Salim, o mais velho, a Samira, a mais nova, a do meio, né? E um pouco antes deles fugirem, nasce o bebezinho Aziz. Mas, assim, nesse contexto, o pai é morto de uma forma muito, sabe, muito cruel. Nossa, gente, eu chorei. A gente fica muito triste da forma como ele é morto, sabe? E aí, e ela toma as rédeas de, não, a gente vai ter que fugir, porque se a gente não fugir, eu não vou conseguir trabalhar, porque eu não posso ensinar como professora. Ela já tinha se formado como professora, com o apoio da sogra. A sogra, alguns anos antes, já tinha falecido, então só tinham eles, sabe? Então, realmente, eles não tinham apoio nenhum, sabe? Aí ela acabou recebendo muita ajuda dos vizinhos, que ajudaram ela depois que o marido dela foi morto, né? E aí ela pegou tudo e os passaportes, o dinheiro que tinha e foi embora. Abandonou a casa do jeito que tava e ela até falou pros vizinhos, vão lá e, tipo, peguem o que vocês quiserem, porque eu sei que em poucos dias, alguém vai querer ocupar aquela casa, vai reivindicar aquela casa. Então, pegue o que tiver de valor pra vocês. Porque eles ajudaram ela muito, sabe, gente? Gente, a Fereiba sofreu muito, 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 muito. Eu tô contando muito por cima, tem muito detalhe sobre o que ela passou na casa do pai dela, sobre o que ela passou depois que o Mahmoud morreu. Os momentos mais felizes dela é quando ela vivia, né, cercada da sogra e do esposo e tal, antes do Talibã assumir. E que ela ensinava como professora, então se ela se sentia valorizada, ela usava roupas bonitas. Isso fala, sabe? Que ela podia usar roupas bonitas agora, sabe? Coisa que ela nunca pôde, nem na casa do pai dela. Então, assim, gente, esse livro é muito, muito intenso, sabe? Nossa, eu gostei demais, sabe? E aí ela vai nessa jornada. Tem um ponto nessa jornada que ela reconhece que o filho dela, que fala um pouco de 2 outras línguas, incluindo inglês, é ele que tá conduzindo. E ela tem que confiar nele, porque agora ela tem que começar a dar credibilidade a ele. Não é só por ele ser um adolescente, porque agora ele se tornou o homem da família, né? Quem tem que cuidar dos outros, mas principalmente porque ele tava ajudando eles demais, sabe? Tudo que tinha que comprar passagem, ele ia lá e conversava, pagava, pegar informação, ele ia lá e conversava sobre isso. Então, assim, ele tava ajudando demais. Então, no ponto do livro que ela reconhece que agora ela tem que dar o espaço dele, aí o que acontece? A gente começa a ter a narração dele. E aí, a partir daí, os capítulos são divididos entre Fereiba e Salim. E Salim acaba tomando uma forma de protagonismo, sabe? A partir desse ponto, Fereiba meio que cede o lugar dela de protagonista pro Salim, sabe? Ela aparece ainda aqui, ó, os capítulos Fereiba. Ela ainda aparece em alguns pontos pra dizer como é que tá indo, mas o Salim, daí pra frente, é predominante. E é muito importante porque o Salim faz muita coisa pela família. E ele faz muito, muito, e ele começa a se sentir sobrecarregado. E ele começa a pensar, será que meu pai pensava assim quando cuidava da nossa família? Será que ele sentia esse peso de responsabilidade? Porque ele é muito novinho, sabe? E tem que lidar com toda a pressão e eles fugindo, sabe? Se escondendo, às vezes se escondendo em hotéis, às vezes usa... Mas assim, eles tinham a facilidade de ter o passaporte falso. Tinha risco de ser pego? Tinha. Mas se eles não tivessem passaporte falso, nossa, eles estavam, assim, junto com os refugiados, assim. E aqui é mostrado muito essa realidade dos refugiados. Quando eles chegam no local, que eles pegaram um caminho
não pelas fronteiras mesmo, e sim, sei lá, por túneis, ou atravessando por barcos clandestinos, ou por atravessadores. Eles não têm onde ficar, então eles acabam se aglomerando em cantos de refugiados, que parecem pequenas favelas, sabe? Onde às vezes a ajuda humanitária chega e entrega comida, às vezes não. Eles não têm acesso a nada. Então, tipo, realmente uma favela. Então aqui é retratado vários desses campos. E são reais, sabe? Porque a escritora, ela é filha de afegãos. Ela nasceu nos Estados Unidos, né? Mas ela é filha de afegãos. E ela já foi e visitou o Afeganistão com os pais. E ela viu isso, sabe? Ela viu a realidade dos refugiados. Ela viu a realidade da população. Porque, assim, ela até explicou que quando os pais dela vieram para os Estados Unidos, ainda o Talibã ainda não tinha assumido, então não tinha guerra. Então, quando eles foram visitar, eles viram a realidade da devastidão do que aconteceu, sabe? No país deles. Então, assim, é um livro muito profundo. Ele te traz muitas reflexões sobre os direitos humanos, sobre como os países devem lidar com os refugiados, como você pode ajudar ou não os refugiados, sabe? Ele te traz muitas reflexões também sobre família, sobre um cuidar do outro, sabe? É muito bonito, gente, o relacionamento da família, da Fereiba entre si, sabe? E a gente vê o contraste de como ela sofreu tanto na casa do pai dela e como na família, no lar dela, ela recebeu tanto amor, sabe? É muito, muito bom. Eu favoritei esse livro, selo cerejeira, favoritado com selo tulipa. 5 estrelas total. Eu super indico essa leitura. Se você nunca leu nada dessa autora, você pode começar a ler esse, tranquilo. Eu vou ler ainda como é que é o nome? A Pérola que Rompeu a Concha, eu ainda vou ler. Gostei muito da escrita dela, é muito tocante, muito comovente, tem trechos maravilhosos, vocês viram, tanto que eu marquei, né? Então, assim, foi uma leitura, assim, muito boa e inesperada. Porque nem sempre os livros da Caixinha Scooby eu estava favoritando, vocês sabem disso. Às vezes eu achava ele bom, às vezes eu achava ele ótimo, mas esse livro é incrível e eu super indico pra vocês. Me contem nos comentários se vocês já leram algo dessa escritora, se vocês têm vontade de ler, tá? E é isso, gente. Super indico, tá? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.